der zoom aqui em mim, né? Eles dão zoom, fica parecendo o Rei Momo. Vamos lá, José Antônio Machado, boa tarde, pastor Eltim. Júlio Ferreira, o Júlio da VIP, Fabinho, ó, o Júlio da VIP, Fabinho. César Lourenço, César, o Senhor abençoe aí você, sua casa, e abençoe aí a sua mãe, nesse tempo aí de luta, né? O Senhor abençoe. Glória a Deus, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias agora, aí no livro de 1 Tessalonicenses. Eu creio que essa tarde, se você tiver uma caneta, um papel, e eu creio que essa palavra vai falar ao seu coração, assim como Deus falou ao meu coração nessa tarde. Eu creio que o Espírito Santo quer ministrar algo para fortalecer a nossa fé, o nosso coração, e o Senhor tem feito grandes coisas. Olha só o que a palavra de Deus ela fala para nós nessa tarde, a partir do verso 16, a palavra de Deus, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 16, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja, ele começa dizendo mais ou menos assim: alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não apagueis o Espírito, não desprezai as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstenhai-vos de toda maldade. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo seja conservado íntegros, irrepreensíveis, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama. Você pode dizer assim comigo, falar assim: fiel é aquele que me chamou. Vamos lá, bem forte, diga assim: fiel é o meu Deus que me chamou. Senhor, eu sei que essa tarde o Senhor tem algo a ministrar ao nosso coração, por isso eu quero te pedir, meu Deus, assim como o salmista, que o Senhor fale e não te cales nessa tarde. Queremos ouvir a tua voz, queremos sentir, meu Deus, a tua presença aqui nesse lugar, que a tua palavra, ela penetre o mais profundo da nossa alma, do nosso espírito, e que o Senhor traga um renovo dentro de nós. Tira de nós, meu Deus, toda ansiedade, todo medo, toda preocupação, mas nós te pedimos agora, que tudo aquilo que venha roubar a nossa mente, a nossa atenção, nós declaramos que a nossa mente, ela se conecte com a palavra do Senhor nessa tarde, em nome de Jesus, aleluia. Queridos, essa é uma palavra aqui, bem simples, mas uma palavra que vai mexer com o nosso coração nessa tarde. Aqui, você que está em casa, o apóstolo Paulo, ele escreve para a igreja de Tessalônica, e aqui ele fala sobre como ter uma vida saudável espiritual. Mais do que nunca, Deus não quer que nós apenas venhamos a sobreviver, mas Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável não só na nossa alma, não só no nosso corpo, mas mais do que nunca nós precisamos ter uma vida saudável no nosso espírito. E hoje nós vamos aprender com o apóstolo Paulo, como ter uma vida espiritual saudável. E ele começa a falar para essa igreja, porque essa igreja ela estava enfrentando muita luta, muita dificuldade. E no meio de tudo aquilo que esse povo estava experimentando, o apóstolo Paulo, ele começa a dar algumas chaves para essa igreja. E ele mostra para essa igreja, como que aquela igreja podia crescer, no meio das lutas, das dificuldades, mas ter uma vida saudável. Queridos, Deus não quer que você, e nem eu, apenas venhamos a sobreviver, venhamos apenas ficar lutando no meio de tudo aquilo que nós temos enfrentado nesses dias, mas nós podemos ter uma vida saudável. Deus quer que nós tenhamos uma vida saudável, independente da circunstância, independente das perdas, das lutas, das dificuldades, nós podemos ter uma vida saudável. E o apóstolo Paulo, ele começa a mostrar aqui alguns segredos para aquela igreja, e ele fala assim: olha, se vocês querem avançar, se vocês querem romper na fé de vocês, eu vou dar aqui para vocês alguns segredos. Queridos, não é apenas alguns segredos, mas essas chaves precisam ser viradas na nossa vida. Não adianta você ter uma chave, se você não sabe como usá-la. Esses dias eu abri o console ali do meu carro,
Eu achei muitas chaves, querido. Eu falei assim, eu vou guardar essas chaves, porque talvez é de algum lugar. E essas chaves ficou ali uma semana, duas, um mês, 2 meses, 3 meses, e eu não descobri para que servia aquelas chaves. Não adianta você ter uma chave na sua mão, se você não sabe usá-la. E de repente, a hora que eu acabei o meu devocional, eu faço o devocional bem cedo, viu, queridos? Não sei se alguém aí já percebeu, os meus devocionais é bem cedo, mas bem cedo mesmo. E eu levantei, eu fui beber água. Quando eu cheguei na cozinha, eu olhei aquelas chaves. E algo falou muito forte no meu coração, falou, o que adianta essas chaves, se você não sabe como usá-las? E nós como igreja, queridos, não adianta o Senhor revelar as suas chaves, se nós não soubermos usar. E a primeira chave, queridos, o primeiro segredo aqui, para nós termos uma vida saudável, que o apóstolo Paulo nos ensina, coloque aí para nós, alegrar sempre, alegrai-vos continuamente no Senhor, que seja uma alegria contínua. É fácil ter uma vida contínua de alegria, queridos? É fácil ficar contente em todo tempo? Não é. Tanto é que ele fala, alegrai-vos sempre, que a nossa alegria não esteja nas coisas. O apóstolo Paulo, na carta dos Filipenses, capítulo 4, deixa eu pegar aqui para nós lermos aqui, versículo 4, coloca aí para nós, Lohane. Ele nos desafia a ter uma vida alegre, um coração que se alegra. Coloca aí para nós, Filipenses 4, fazendo um favor, Filipenses 4:4. E eu quero te mostrar algumas coisas que roubam a nossa alegria. O que tem roubado a sua alegria nesses dias? E eu fico prestando atenção aqui, o que o apóstolo Paulo ele fala. E em Filipenses 4:4, tem como colocar aí, Lohane? Já está? Ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele continua, próximo versículo. Versículo 5, seja a vossa equidade, seja a vossa petição, seja a vossa dor notória a todos os homens, perto está o Senhor. Você crê que o Senhor está perto de você? E ele continua no versículo 6, não estejais inquieto por coisa alguma, não fique inquieto, não seja ansioso, a minha tradução fala, não seja ansiosos por coisa alguma. Uma das coisas que tem mais roubado a alegria dessa geração é a ansiedade. Nós vivemos uma geração ansiosa. A ansiedade, no grego, ela significa sufocar, estrangular. Quando uma pessoa ela fala que está ansiosa, é uma pessoa que ela começa a sentir falta de ar. Então essa palavra no grego, mais do que nunca as pessoas elas têm andado ansiosas com o dia de amanhã, ansiosas com o que ia haver de beber, de comer, de vestir, com o trabalho, com os filhos. E a ansiedade é uma das coisas que tem mais roubado. E se eu não me engano, queridos, eu estava lendo a revista super interessante, a doença do século chama ansiedade. Essa é a doença do século. E a ansiedade, ela afeta desde as crianças até os mais velhos. Eu estou falando mentira, psicóloga Alessandra? A ansiedade, ela afeta todos, queridos. Ela afeta a criança, ela afeta os jovens, os adolescentes, os casais. Então, é a doença do século. Eu lembro aqui, eu não sei quantos conheciam esse salão ele era dividido ao meio. Então, era só a metade desse salão aqui. Eu lembro que nós tínhamos uma cozinha, e nós tínhamos 4 salas, não, melhor, tinha um escritório e 3 salas, né, pastor Carlos? Eu lembro um dia que eu estava chegando e tinha umas crianças brincando, eu era diácono e tinha ali uns meninos brincando e tal, antes de começar o culto. Eu lembro que eu cheguei, brinquei com os meninos, falei assim, mas que vidão, hein? A menininha olhou para mim e falou assim, você que pensa. Você que pensa. Então às vezes, querido, hoje nós vivemos uma geração ansiosa. Qual foi a última vez que você viu uma pessoa ansiosa? Quando você saiu de casa, você olhou no espelho? 50% da população mundial tem sofrido de ansiedade, queridos. Isso, a revista super interessante, era antes da pandemia. Porque a ansiedade tem roubado o amanhã. Tem roubado o amanhã das pessoas.
E as pessoas têm ficado presas ao passado. E a primeira coisa aqui no livro de Filipenses, nós não vamos ler, porque senão não vai dar tempo. A primeira coisa que o apóstolo Paulo ele mostra no livro de Filipenses, capítulo 1, a primeira coisa, ele fala das circunstâncias da vida. O capítulo 1 de Filipenses, ele fala da circunstância. Acho que a partir do versículo 28, a circunstância, qual é a circunstância? As coisas que nós temos vivido. A Bíblia fala que de repente, a nossa história pode ser mudada. A Bíblia conta a história de um homem chamado Jó, homem íntegro, reto, justo, temente, que andava na presença do Senhor. Mas de repente, a história daquele homem muda. Eu quero te dizer que nós sermos cristãos, nós termos fé, andarmos na presença do Senhor, nós não estamos isentos de viver lutas aqui nessa terra. Nós enfrentamos luta. Depois no capítulo 2 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vem falando sobre pessoas, relacionamentos quebrados. Depois você vai ler o capítulo, porque não dá para a gente ficar lendo todo o capítulo. No capítulo 2 fala sobre relacionamentos quebrados. A primeira coisa que rouba a nossa alegria é circunstância. A segunda coisa são pessoas, mas pessoas, elas roubam muito mais a nossa alegria. Nós podemos roubar a alegria das pessoas e as pessoas podem tirar também a nossa alegria. Eu costumo dizer que tem pessoas com 30 segundos, elas conseguem tirar a nossa paz do dia inteiro, ou não? Alguém já recebeu um telefonema que você só olhou assim e falou assim, ixi, e o seu dia ficou o quê? Abençoado. Você só olhou o telefone. Parece que tem gente que sai de casa naquele dia e fala assim, hoje eu vou tirar a paz da Luciana. Parece que tem gente que sai de casa assim ou não, vocês já perceberam? Que naquele dia parece que aquela pessoa vem para tirar a sua paz. É como se a pessoa falasse, não, ela não pode estar tão feliz assim. Então o que acontece? A segunda coisa, mas a primeira coisa que rouba a paz de uma pessoa, queridos, que rouba a alegria, são pessoas. Nós podemos tirar a alegria das pessoas e as pessoas também podem roubar a nossa alegria. Existem alguns ladrões de alegria. A Bíblia conta a história, ali no livro de Lucas, capítulo 15, a história ali de um pai que ele tinha 2 filhos. E a Bíblia fala que o filho mais moço chegou para o pai e falou, pai, dai-me parte dos bens. E a Bíblia fala que o pai repartiu, ele foi para uma terra longínqua, e um dia ele resolveu voltar, caindo em si, porque ele sentiu saudade da casa do pai. Eu quero te dizer que a sua casa tem que ser uma casa que deixa saudade no coração dos seus filhos, dos seus netos, uma casa que deixa saudade. Você precisa entender, queridos, que a sua casa é uma casa que deixa saudade. Eu estava pregando há um tempo atrás na célula, a minha casa é um pedacinho do céu. E para sua casa ser um pedacinho do céu, sua casa tem que ser uma casa que deixa saudade. Seus filhos têm que sentir vontade de voltar, os seus parentes têm que sentir vontade de estar na sua casa. E um dia ele sentiu vontade de voltar para a casa do pai. E a Bíblia fala que o pai ficou olhando de longe, o viu, pôs o anel, a sandália, deixou uma roupa preparada. E de repente o filho mais velho ouviu as músicas de longe, mas não perguntou, ele perguntou, o que está acontecendo? Ele falou, o seu irmão voltou para casa, o seu pai está dando uma festa. E ele não quis entrar na festa, porque aquele irmão se tornou um ladrão de alegria, porque ele não quis participar daquela festa. E tem coisas, querido, que nós podemos ser ladrão de alegria na vida das pessoas. Talvez coisas simples que nós podemos fazer, que nós roubamos a alegria das pessoas. Coisas simples. Eu gosto muito de contar do portão da minha casa, né? Eu creio que todos aqui conhecem, mas vou contar de novo. Vou. Alguém sabe a história do portão da minha casa ou não? Não? Sabe? Então vem cá contar. Ah lá, não quer, não sabe. Então eu vou contar, até você decorar. Não é, Juliana? Deixa eu contar algo para vocês, querido. Eu lembro que eu tinha um sonho de ter aquele portão que levanta, aquele portão basculante, né? Se eu contar para vocês que o sonho passou, queridos. O sonho passou. Só quem tem sabe. E eu lembro que quando eu coloquei aquele portão que levanta, né? Porque aquele para mim parecia desenho animado. Já viu quando o Batman entrava na Batcaverna assim, ó?
e o portão, né, que ele levantava. Mas o melhor, queridos, o meu sonho não era quando o portão levantava, é quando o portão fecha. Aquele som, faz assim, pá! Essa é a parte melhor. E eu lembro que eu ficava com o controle, eu fui afastando, o portão levantava, baixava, eu fiquei um bom tempo. Quando eu olhei, o vizinho estava me vigiando, olhando, e rindo. E eu lá brincando com o portão, querido, mas eu brinquei com o portão. E pá, 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 pá. E aí ficou batendo ali uns 15, 20 minutos, de repente ele chegou perto de mim e falou, deixa eu te falar um negócio. Esse portão é muito perigoso. O vizinho ali de cima, ó, ele tinha um portão desse e prendeu a cabeça do filho dele no portão. Eu falei assim, sai de perto de mim, ladrão de alegria. Ladrão de alegria. Eu não sei se vocês lembram daquelas televisão CCE, vocês lembram? As primeiras. O pessoal, quando comprava daquela, o outro já chegava assim, conserta, estraga. Vocês lembram disso? Comecei comprando errado. Então era o quê? Ladrão de alegria. Eu lembro que o meu primeiro carro, queridos, né? Era um Passat 79, querido. Ainda bem que passou. Eu ficava mais de fora do que dentro dele. E eu lembro que quando eu comprei, todo empolgado, falei, não, vó, comprei um carro. Minha tia falou assim, você comprou o carro? Eu falei, comprei. Aí chegou lá na porta e fez assim, ladrão de alegria. Tem pessoas que roubam a alegria das outras. E o filho pródigo, o irmão dele fez isso. Queria roubar o quê? A sua alegria. Então a primeira coisa que rouba a alegria das pessoas são gente. Segunda coisa são circunstâncias. Agora no capítulo 3 do livro de Efésios, vem falando que a terceira coisa que rouba a alegria das pessoas é perda. Quando nós perdemos coisa, nós perdemos bens materiais. Mas a primeira coisa, queridos, são pessoas que roubam a alegria. E aqui ele vem falando, o que traz ansiedade no coração das pessoas? Primeiro, relacionamentos quebrados. Segunda coisa, circunstâncias que nós vivemos. Circunstâncias adversas. Coisas que nós temos vivido. Terceira coisa, perdas. E aqui ele vem dando a solução, para que a nossa vida seja uma vida que venha trazer cura para a ansiedade. O apóstolo Paulo, ele nos mostra aqui no livro de Filipenses. Continua aí para mim, fazendo favor. Filipenses 4 agora, 4, 5, coloca aí, fazendo favor. 4, 5. Então agora ele vem trazendo a cura para a ansiedade, através da palavra. Olha só, seja a vossa iniquidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Versículo 6, coloca para nós. Não estejais inquieto, não esteja ansioso por coisa alguma, antes seja a vossa petição. Qual que é a súplica do seu coração? Qual que é o desejo do seu coração? Petição, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem clamado. Ontem, eu estava falando aqui na reunião de sábado, com os jovens, sobre os mandamentos esquecidos. E um dos mandamentos esquecidos, querido, é a porta fechada. Fala assim, ó, lá no livro de Mateus, capítulo 6, quando entrares no teu quarto, fecha a porta. Alguém ouviu essa palavra ontem? O segredo dos mandamentos fechados, ou melhor, dos mandamentos esquecidos. O primeiro mandamento esquecido é o quê? Ficai quieto, porque eu sou Deus. O segundo mandamento esquecido é o quê? Fecha a porta. Entra no teu quarto e fecha a porta. Mas as pessoas, em vez de fechar a porta, o que elas fazem? Vai para o Facebook, vai para o Instagram, abre o coração, abre a sua alma, se expõe. E eu fico pensando, outra coisa, deixa lá para mim, Lohane, fazendo um favor. Pode deixar lá em Filipenses 4, isso, 6. Mas seja em tudo conhecido diante de Deus, pela oração. Essa palavra oração no original, queridos, se você for pegar o grego, o hebraico, em oração, na verdade é em adoração. Na verdade, essa palavra no original não é oração. Tudo seja conhecido em adoração. Se tudo está difícil, queridos, comece a adorar a Deus. Você pode mudar a atmosfera do ambiente, através do seu louvor, da sua adoração. Comece a adorar a Deus. Feche seus olhos, comece a adorar. Quando tudo parece estranho, é hora de você buscar o Senhor. Então ele fala, seja conhecido diante de Deus com súplica.
Começa a buscar, começa a suplicar, a pedir ao Senhor. E ele fala com ações de graça. O que é ações de graça? Com agradecimento. E Deus começa a agradecer ao Senhor por aquilo que Ele já tem feito. Se eu não me engano, lá no livro de, se eu não me engano, é o livro de Salmos 103, verso 7. Tem algo que, um versículo que mexe muito com o meu coração, e tem sido um norte para mim, que é falar assim: para Moisés eu mostrei os meus caminhos, mas para o povo de Israel eu mostrei os meus feitos. Eu sempre fiquei intrigado, falei assim: nossa, os feitos de Deus é tremendo, mas os caminhos dele é só para quem tem intimidade, queridos. Fala assim: para Moisés eu mostrei os meus caminhos, mas para o povo de Israel eu manifestei os meus feitos. É muito bom experimentar os milagres de Deus, mas o melhor é saber o caminho que o Senhor tem para mim e o caminho que o Senhor tem para a sua vida. Então ele fala assim, com ações de graça. Ele vai agora dar o segredo para a cura da ansiedade. Continua aí para mim, fazendo um favor. Lohane, e a paz de Deus que excede todo entendimento, sabe, a paz do Senhor, aquilo que nós precisamos buscar, querido. Ele começa a trazer alguns segredos. Guardará o vosso coração e os vossos pensamentos. Versículo 8. Quanto mais, irmão, tudo que é verdadeiro. Agora ele começa a dar o segredo para a cura da ansiedade. Ele começa a dizer: se você quer viver a paz de Deus, tudo que é verdadeiro, começa a mudar a sua mente. Tudo, a nossa vitória está ligada à nossa mente, queridos. Se você quer sair, se você está ansioso, ansiosa, você que tem enfrentado uma depressão, você que tem vivido uma angústia, a Bíblia fala: tudo que é verdadeiro. O que é verdadeiro? Aquilo que é verdade, aquilo que é bom, esteja na sua mente, porque assim como você se imagina, assim você é. Ele fala: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. O que é honesto para você? Ele fala assim, ó: tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há virtude e se há louvor nisso, mude o seu pensamento, mude o seu foco, mude o seu jeito de ver as coisas. Ontem eu estava contando para os meninos sobre um pensador francês, se eu não me engano ele chama Blaise Pascal. Ele é francês, ele é um pensador, ele é um inventor, um físico, um matemático. E um dia, ele estava cavalgando, ele estava no campo, e ele estava cavalgando, e de repente o cavalo, ele rolou um despenhadeiro, rolou, e ele não sofreu nada, o cavalo também não sofreu nada. Ele chegou em casa todo empolgado, falou: pai, hoje aconteceu um milagre na minha vida. E o pai dele falou assim: o que aconteceu, meu filho? Ele falou assim: não, eu estava cavalgando hoje, o cavalo desceu a ribanceira, e eu não sofri nada. Olha só, eu estou bem, o cavalo também está bem, não aconteceu nada. O pai olhou para ele e falou assim: meu filho, hoje também aconteceu um milagre muito grande na minha vida, maior do que o seu. Ele falou: mesmo, pai? O que aconteceu? Ele falou assim: hoje eu estava cavalgando no campo, eu cavalguei, voltei para casa e nada aconteceu. Às vezes nós não conseguimos contemplar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, queridos. Às vezes nós só colocamos os olhos nas tragédias, e nós não conseguimos contemplar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Então aqui ele fala: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, mude a sua forma de ver. E olha só o versículo 9, o que ele fala, enquanto o Léo sobe aqui para me ajudar. Olha só o que ele fala: o que também aprendestes. Quantos aqui têm aprendido muitas coisas, querido? Chegou o tempo da igreja colocar em prática o que aprendeu ou não? Colocar em prática aquilo que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Chegou a hora de você colocar o que? Em prática. Porque não adianta você apenas saber, não adianta você apenas saber a lição, queridos. Esses dias eu estava falando com uma pessoa, ela falou assim: ela não tem justificativa para
participar dos cultos. Ela não tem justificativa. Porque tem pessoas que é comorbidade, tem criança, não pode participar dos cultos. Eu entendo isso. Mas essa pessoa não. Ela falou assim: pastor, mas todo sábado, todo domingo, toda célula eu assisto lá de casa. Eu falei assim para ele assim: se eu estiver aqui dentro do salão, ficar olhando a chuva lá de fora, eu fico molhado? Ele falou: não. Ele falou: o que você quer dizer com isso? Eu falei assim: pensa um pouquinho, depois você me responde. Só olhar a chuva te deixa molhado, queridos? Não te deixa molhado. Nós precisamos estar debaixo da chuva de Deus. Então aqui a primeira coisa, nós precisamos ser alegres, queridos, vencer a ansiedade, toda a preocupação. Segunda coisa, lá em Tessalonicenses, que ele fala assim: uma oração perseverante. Seja uma pessoa que persevera. Ele fala assim, ó, primeira coisa, alegrai-vos sempre. Segunda coisa, oração perseverante. Seja uma pessoa que persevera. Nós somos muito bons, queridos, para ter iniciativa e temos pouca acabativa. Temos muita iniciativa e pouca acabativa. Nós somos muito bons para começar, mas nós não terminamos aquilo que nós começamos. Aqui fala sobre uma pessoa que persevera, uma pessoa que não para no primeiro obstáculo, que não para nas primeiras dificuldades. Uma oração, sabe, eu fico vendo, tem tantos obstáculos diante de nós. A Bíblia conta a história de um homem que era cego de nascença, em João capítulo 9. E Jesus estava passando ali e tal. Jesus, ele era um cego de nascença. Jesus, ele gospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos dele e fala assim para ele: vai lavar no tanque de Siloé. E ele sai tateando, e era dia de sábado. Guarde bem essa história. E no dia de sábado, queridos, ali, quando as pessoas, era o dia que as pessoas, eles davam esmola para as outras pessoas, era o dia que eles faziam caridades. Então, naquele dia, ali no dia de sábado, então eu fico pensando que aquele cego, para sair de onde ele estava, até chegar ao tanque de Siloé, ele ia gastar mais ou menos uma meia hora. Eu fico imaginando quantas pessoas pararam aquele cego no meio do caminho, para dar alguma esmola, para oferecer algo para ele, mas ele não parou naquele momento, ele não parou diante daqueles obstáculos. E eu fico vendo que diante da nossa caminhada cristã, tantas coisas são oferecidas para nós, para que nós não venhamos chegar até o tanque daquele que é enviado. Aquilo que o Senhor tem para mim, que o Senhor tem para você. Aquele homem, com toda dificuldade, ele continuou perseverando. Eu estava contando aqui, a igreja tem ajudado uma senhora de fé, queridos. Eu até compartilhei com o pastor Carlos a história dela. Ela perdeu o marido, depois passou alguns dias, ela perdeu a filha bem nova, passou 6 meses, depois ela perdeu o filho que ajudava ela. Ela tinha feito um empréstimo com a metade do salário que ela recebia, e então ela só recebia meio salário, porque ela foi pagar a cirurgia para o filho, e o filho veio a falecer, e há mais ou menos 2 meses atrás, agora ela perdeu o neto, um rapaz de 40 anos de idade. Eu nunca vi essa senhora murmurar, eu nunca vi essa senhora reclamar. E todo dia, da meia-noite às 2 horas da manhã, essa senhora está orando. Ela está tão debilitada fisicamente, mas você olha para ela e fala assim: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Esses dias eu cheguei na casa dela, eu fui lá entregar a cesta para ela. Ela falou assim: eu estava orando para que Deus enviasse o anjo aqui em casa, sempre com um sorriso no rosto, querido. E eu sempre, quando eu vejo, eu saio de lá fortalecido na minha fé, porque tem pessoas com tão pouco para a sua caminhada. Primeira dificuldade para. E aqui fala uma oração perseverante. A igreja ali em Atos capítulo 12 fala de uma igreja que orava,
uma igreja que clamava dia após dia. Eu gosto de Tiago, que conta a história ali. Elias era um homem como eu e você, mas ele orou com instância, ele orou com fervor, e fala que Deus ouviu a oração e mandou chuva dos céus. O que está faltando nessa geração, é uma geração com fogo no coração e lágrima nos olhos, querido. Sabe qual que é o melhor tempo para o avivamento? O avivamento só aconteceu no meio das crises. Sabe qual que é o melhor momento de viver um avivamento do Senhor? É no dia que se chama hoje. Terceira coisa, aqui que o apóstolo Paulo nos ensina. Terceira coisa, coloca aí para mim, fazendo um favor, Lohane. Ser agradecido por tudo. Tenha um coração agradecido. Aprenda a agradecer. Aprenda a agradecer pela manhã, a hora que você abrir os seus olhos. Você poder respirar e dizer: Senhor, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor tem me dado. Ninguém sabe o poder da gratidão, queridos. Eu fico olhando, Jesus, ele entendia muito bem o poder da gratidão. Porque quando Jesus, antes dele multiplicar os pães, ali fala de Filipe, ele olha ali para a circunstância, enquanto Jesus ele olhava para o provedor, e de repente só tinha 5 pães e 2 peixes. Filipe olha e fala: mas o que é isso para tanta gente? Ele olha a circunstância, mas Jesus ele olha para o provedor. Jesus pega o pão, olha para os céus e diz: Pai, graças te dou, porque o Senhor sempre me ouve. E o que aconteceu? O milagre da multiplicação. Jesus tinha uma família, em João capítulo 11, conhecida como a família de Betânia. Lá tinha Lázaro, Marta e Maria. A Bíblia fala que o seu amigo Lázaro, ele veio a falecer. Jesus vai até o sepulcro, e ele pergunta: onde colocou? Ele fala: tirai a pedra. Tiraram a pedra, ele olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou. Antes de o milagre acontecer, um coração agradecido estava ali. Quando você aprende a ter um coração grato, a gratidão sempre vai deixar a porta aberta para um novo milagre. No livro de Lucas, capítulo 17, conta a história de 10 leprosos. Eles foram até Jesus, no meio do caminho, um percebeu que estava curado, e ele voltou para agradecer, e Jesus pergunta: mas aonde estão os 9? E ele fala assim: a tua fé te salvou. Ele só foi salvo porque ele voltou para agradecer. A gratidão, ela sempre vai deixar a porta aberta para um novo milagre. Enquanto a gratidão, ela abre porta para milagre, a ingratidão, ela fecha portas. Então aqui fala sobre o poder de um coração agradecido. Aprenda a agradecer, queridos. Tenha um coração grato. Quarta coisa que o apóstolo Paulo nos ensina. Quarta coisa: perseverar na unção e nos dons do Espírito. Lá fala: não extingais o Espírito. Sempre andar no Espírito de Deus. Isso fala de nós termos discernimento, de nós termos unção. Um dia uma pessoa perguntou para mim, falou: pastor, o que é unção? Eu falo assim: unção é, uns são, outros não. Unção, queridos, é a capacidade que vem de Deus. A unção vai te levar aonde você jamais imaginou. A unção vai te dar coisas que você jamais pensou em conquistar. E a unção vai fazer você fazer coisas que humanamente você jamais imaginou fazer. A unção, ela faz isso. Quando um rei, ele era ungido rei, ele estava recebendo autoridade para governar, ele estava recebendo autoridade para ter prosperidade. Você quer ter essa unção sobre a sua vida, querido? A unção de prosperidade, a unção de reinar, a unção de Deus. Nós começamos, querido, e Deus, ele sempre nos surpreende. Essa semana eu fui surpreendido por Deus numa situação bem interessante. Tinha uma criança e ele falou: olha, eu quero estudar. E ele não tinha condição de estudar porque ele não tinha celular. E nós ficamos sabendo da história dele, nós conseguimos, falamos com os meninos, nós conseguimos alguns celulares. E eu estava aqui arrumando as coisas, né, pastor Carlos? E eu peguei umas bíblias, coloquei dentro da sacola. E uma pessoa virou para mim e falou assim: você acha que você colocando o celular, esse menino vai olhar pelo menos para a Bíblia? Eu falei assim: não importa. Coloquei chocolate e tal.
A criança, queridos, a hora que viu a Bíblia, ele ficou encantado com a Bíblia. Ele falou assim: nossa, é meu sonho ter uma Bíblia para ir para a igreja. Ele não comentou do celular, ele comentou da Bíblia. Meu sonho era ter um celular, ou melhor, era ter uma Bíblia. Meu sonho. Aí eu olhei e falei: Deus, o Senhor surpreende. Deus, Ele sempre nos surpreende, queridos. Quinta coisa que eu olho aqui para mim e para você, queridos. Quinto, acolher e valorizar a palavra profética. Você tem guardado as palavras que Deus tem liberado sobre a sua vida? Sabe aquela palavra que você sabe que é uma palavra de Deus? Aquela palavra que você diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela palavra que você diz: que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por cada um de nós, também não nos dará com ele graciosamente sobre todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Antes não é Deus que nos justifica. Estou bem certo que nem a vida, nem a morte, nem a perseguição, nem a peste, nem a fome, porque sobre todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? Por meio daquele que nos amou. Eu acho que é George Miller, ele que tinha um orfanato. Ele tinha um orfanato, queridos, ali na Inglaterra. Ele conta num dos seus livros, muito interessante. Um dia, uma das cuidadoras chegou para ele e falou assim: olha, hoje não tem comida para as crianças. Não tem comida. E ele falou assim: olha, não, mas coloca a mesa. Pode colocar a mesa. E mandou colocar a mesa, colocar as xícaras, os copos. E ele olhou para o céu e falou assim: vamos fazer a oração do Pai Nosso? Ele disse assim: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. A hora que ele acabou de falar, queridos, o interfone tocou. Era o padeiro. O padeiro da esquina, ele tinha pego uma encomenda de pães, e a pessoa recusou aqueles pães, e ele, para não perder, bateu lá na porta e falou assim: ô Jorge, nós queremos doar esses pães, vocês querem aproveitar esses pães? O que vocês acham? Aí ele distribuiu ali para as crianças, continuou. De repente o leiteiro tocou ali, era o cara entregando o leite, falou assim: olha, sobrou um pouco aqui de leite, vocês querem esse leite aqui para aproveitar para as crianças? Sabe o que é se apropriar da palavra profética? O pão nosso de cada dia que nos dá hoje. O dia de hoje. Amanhã pertence ao Senhor. O passado, queridos, eu até escrevi uma frase aqui, e essa frase, se eu não me engano, é do Mário Quintela. Ele fala assim: o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre no presente. O passado, ele não reconhece o seu lugar, ele sempre quer estar no nosso presente. Outra coisa que eu vejo, 6, enquanto o pessoal está subindo do louvor, 6, coloca aí para mim, Lohane. Examinai tudo, escolher o que é bom, examine as coisas, e escolha as coisas boas, querido. Tem muita coisa boa. Aprenda a escolher as coisas boas para a sua vida, e para a sua casa, e para a sua família. E por último, 7, ele diz: abstenhai, rejeitai o mal, e fazei escolhas sábias. Aprenda a escolher aquilo que é bom para você, aquilo que é bom para a sua família. E aqui ele começa a mostrar as 7 chaves. E para terminar, queridos, quais são as 7 chaves aqui que ele mostra? Ele fala aqui para mim: primeira coisa, alegrar continuamente. Segunda coisa, oração perseverante. Terceiro, tenha um coração agradecido. Quarta, a unção do Espírito. Quinto, aprenda a valorizar o que é profético. Examinai tudo e aprenda a fazer escolha sábia. E ele termina dizendo: o que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês seja preservados, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel. Você pode colocar sua mão no seu coração e dizer: aquele que me chama é fiel. Eu quero te dar um tempo agora, feche seus olhos agora aí na sua cadeira. Você pode permanecer sentado, você que está em casa, feche seus olhos. Aquele que
te chamou, Ele é fiel. Tenha um coração agradecido, comece a agradecer. Eu quero fazer um exercício de fé com você agora. Comece a agradecer por essa noite, comece a agradecer pela palavra do Senhor no seu coração. Comece a agradecer ao Senhor, agradecer pela sua família. Comece a agradecer, fala: Deus, eu sei que o Senhor pode curar, eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Isso, comece a orar, comece a fazer a sua oração. Enquanto nós cantamos uma canção, você pode permanecer sentado, querido, e deixa o Espírito Santo falar com você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou com você nessa tarde. Sabe, como você tem uma vida espiritual saudável. Começa a dizer: Deus, eu já quero agradecer por essa semana, porque essa semana vai ser uma semana de conquista. Essa semana eu vou trilhar o caminho da vitória. Essa semana, Deus, eu sei que onde não tem porta, o Senhor vai colocar uma porta. Deus, eu sei que o Senhor é Deus que me livra de todas as coisas, porque eu sei que o Senhor está comigo. Aquele que é fiel, aquele que te guarda está nesse lugar. O guarda de Israel está nesse lugar. Aquele que guarda a vida dos teus filhos, aquele que guarda a sua casa. Queridos, eu quero te dizer nessa tarde, nesse começo de noite, a sua casa é um lugar que vai dar saudade no coração das pessoas que passarem por ela. Você pode dizer isso, queridos. Aleluia. Aquele que prometeu é fiel. Estás aqui, Senhor. Oh, aleluia. Te adoramos, Deus, te adoramos. Se você não sabe o que fazer, adore ao Senhor. Se você não sabe o que fazer, adore ao Senhor. Ouça, igreja, quando você não souber o que fazer, adore ao Senhor. Estás aqui, vendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido. Deixa o Espírito Santo agir sobre a tua vida nessa tarde, nessa noite, queridos. Isso, abre a tua boca profética. Isso, igreja. De nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Está aqui, mudando multidões. Te adorarei, adorarei, te adorarei. Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus,
Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Coloque a tua mão sobre o seu coração, querido. Você que está em casa, aquele que te chamou é fiel. Aquele que te chamou, Ele é fiel. Aquele que nos chamou, Ele é fiel. Ele é fiel. Ele é fiel para fazer infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Sabe, você pode abrir a tua boca e declarar: Senhor, eu me apego à tua fidelidade nessa tarde, nessa noite. Deus, eu sei que o Senhor é fiel. Querido, se você tem uma palavra de Deus sobre a tua vida, eu quero te convidar a você a abrir a tua boca e levantar a tua voz e dizer, e sobre a tua boca e começa a declarar: Senhor, tu és fiel, o Senhor prometeu, está escrito na tua palavra, que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei abalado. Ó bem-aventurado o homem que conhece os vivas de júbilo do Senhor. Queridos, começa a declarar a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oh, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Eu direi: tu és meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, meu Deus em quem eu confio. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me pela vereda da justiça, por amor ao teu nome. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque certamente que o teu cajado, o teu cajado e tua vara me consolará todos os dias da minha vida. Eu sei que o Senhor me sustenta, Senhor, sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aquele que é fiel, que Ele guarde a sua vida, a sua casa, a sua família. Que você tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. Que o Espírito Santo esteja sobre a tua casa. Não despreze as palavras de profecia. E tenha uma semana de conquista e de vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que está em casa, que o Senhor abençoe a sua família. E a sua casa é uma casa que deixa saudade. Senhor te abençoe. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle. Me sustenta